Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência usando o PB4 aqui em Portugal. Então, roda a vinheta! Então, para quem ainda está vindo para Portugal e não conhece o PB4, ele é um certificado de assistência médica que foi desenvolvido através de um acordo entre Brasil e Portugal. Então, o português que vai para o Brasil, ele levando esse PB4, ele tem direito à assistência à saúde lá no Brasil e nós aqui também. A diferença é que quando nós vamos utilizar o sistema de saúde aqui de Portugal, ele é coparticipativo, então você sempre paga uma taxa por isso. É muito simples de emitir esse certificado. Você vai lá no Google, só joga assim no Google PB4 e ele já vai te direcionar para o site. É um site do sistema de saúde, né, do SUS. Você preenche todos os seus dados. Lembrando que para trazer esse documento você tem que apostilar, tá? É muito importante isso. E para entrar na Europa você precisa de um seguro de saúde, isso é obrigatório. Mas como o Brasil e Portugal têm esse acordo, você pode utilizar o PB4 como esse sistema de saúde, né? Como esse seguro saúde. E como eu ainda não passei no CEF e tudo mais, eu não consegui meu título de residência ainda, inclusive está marcado agora para novembro, eu trouxe esse PB4, que ele tem validade de 1 ano. Foi muito fácil de emitir, tá, gente? Foi muito prático. Você emite, coloca todos os seus dados lá e você imprime pela internet, vai num cartório e apostila. Então essa semana eu precisei utilizar o PB4, fui bem relutante, mas eu só fui para o hospital em último caso mesmo. Eu já sabia que Setúbal estava passando por grandes problemas no sistema de saúde, nos grupos do Facebook, portugueses que nós tínhamos contatos falaram que realmente Setúbal está passando por um grave problema no sistema de saúde, está colapsado. Semana retrasada, 87 médicos se demitiram em forma de protesto contra o sistema de saúde aqui de Setúbal. E eu filmei pra vocês o São Bernardo, né, que é o hospital aqui de Setúbal, e por fora ele é a coisa mais linda do mundo, né, gente? Só que não é bem assim internamente. Então eu vou contar pra vocês agora como foi a minha experiência aqui em Setúbal, no hospital de Setúbal, tá? Não vou generalizar que todo Portugal é assim, porque eu só vivo em Setúbal, então eu só posso falar da cidade onde eu moro. Por fim, desde o Brasil eu já tinha infecções de garganta recorrente, amidalite, e sempre foi necessário o uso de antibiótico. E eu fui relutante, fui tentando não ir, mas chegou na quinta-feira, eu já não tinha mais condição, eu precisava tomar antibiótico, minha garganta já estava com placa de pus, enfim. E aí eu cheguei de Lisboa, estava tendo um treinamento da clínica lá em Lisboa, cheguei na quinta-feira, tomei um banho, jantei, eu falei, bom, se demorar, pelo menos eu já tô tomada banho, já tô jantada, né, já comi, enfim. Fui direto pro hospital, o Bruno foi comigo, foi inclusive um dia que tinha previsão de chuva, então tava ventando muito. E nós entramos no hospital, tudo bem, tudo mais. Quando chegamos na emergência, eu fiquei assustada. Eu fiquei assustada com o tanto de pessoas lá. Tava extremamente lotado, pessoas sentadas no chão, pessoas deitadas nas cadeiras. Lotado, lotado, lotado. Eu olhei pro meu marido e falei, não pode ser verdade isso. Eu falei, não pode ser verdade. Eu me senti dentro de um hospital público do Brasil. Eu juro por Deus, gente, eu não tenho por que vir aqui pra vocês aumentar uma situação ou mentir pra vocês. Aí tudo bem, eu não tinha entrado no hospital ainda. Quando eu entrei, eu fiquei mais assustada. A falta de estrutura, parede descascada, o balcão onde as recepcionistas ficam, né, totalmente descascado, sujo, o ambiente estava imundo, vou falar a verdade pra vocês. Os médicos, você percebeu que estavam cansados, trabalhando, os enfermeiros também trabalhando exaustivamente, claro. Eu fui numa situação do hospital que tá caótica, né? Óbvio que tá caótico, 87 médicos se despediram, só 3 ficaram, 3 diretores ficaram, né? Então vocês imaginam a situação do hospital. Em relação ao atendimento, cheguei no balcão, fui super bem atendida, utilizei o PB4, em momento algum eles não quiseram me atender por conta do PB4 ou se recusaram, pelo contrário, me atenderam super bem. 2 minutos depois já fui para uma outra sala, passar com o enfermeiro para fazer essa primeira triagem, né? E logo após essa triagem eu fiquei aguardando ali na recepção.
Eu fiquei 5 horas esperando. Tudo bem, gente, eu não tava em nenhum caso grave. Eu não acho que também seja demais esperar, mas pelo menos eu saí com atendimento. Mas tinham pessoas que estavam ali há muito mais tempo que eu e estavam passando muito mais mal que eu e não tinham sido atendidas. Inclusive, tinha um rapaz na minha frente, que ele estava, se eu não me engano, já fazia umas 3 horas ali, e ele foi atendido praticamente junto comigo. E ele estava praticamente desmaiado em cima do banco. Ele estava com um saco de vômito, toda hora ele vomitava. Na hora que ele foi chamado para atendimento, ele não conseguia ficar em pé. Todo mundo passava e via ele ali naquela condição e ninguém simplesmente fazia nada. E aí eu fiquei assim, porque o que falavam aqui na internet, pelo menos, se é verdade ou não é, ou se é só em Portugal, por isso que eu quero que vocês que tiveram alguma experiência em Portugal venham aqui me animar, comentem aqui embaixo sobre, porque eu fiquei assustada, porque isso a gente vive no Brasil, né, num país de 211 milhões de habitantes, né, e você não paga nada para isso, certo? Né? Aqui eu paguei uma taxa de 16 euros após o atendimento. Eu cheguei 9h40 da noite, fui atendida 1h20 da manhã, fui atendida por um médico angolano, muito gente boa, me tratou muito, muito, muito bem, me deu a receita do medicamento, fui numa farmácia aqui. Em relação ao valor de medicamento, não se compara, realmente Portugal tem um valor muito inferior aos medicamentos do Brasil. O mesmo antibiótico que eu compro aqui, eu paguei acho que 5 ou 6 vezes mais no Brasil. Então, assim, é assustadora a taxa que colocam no Brasil, sim, em relação aos medicamentos. Mas o que eu fiquei assustada foi em relação a tudo isso, né? O primeiro impacto, o primeiro choque que eu tive em relação ao sistema de saúde aqui de Portugal. Eu realmente fiquei um pouco decepcionada, fiquei muito decepcionada. E conversei com algumas pessoas, as pessoas falavam assim pra mim: não, Portugal inteiro é assim. A outras, não, tal lugar é muito melhor, não, é porque se tu tá assim. Então, por favor, quem estiver assistindo esse vídeo, que já tiveram experiências aqui em Portugal, no sistema de saúde público ou privado, comenta aqui embaixo pra me dar uma animada, por favor, ou não, né? E, sinceramente, eu acho que pra você que tá vindo pra Portugal e vem com criança, vem com a família, pesquisa bem a cidade onde vocês vão morar, pesquisa bem o sistema de saúde da região, porque foi algo que eu não levei em consideração, porque eu achava que Portugal inteiro era balanceado, era mais ou menos no mesmo ritmo, e não é assim que funciona, tá? Eu teria hoje, Pamela, pensado 2, 3 vezes, porque pra mim saúde é muito importante, né? É muito, muito, muito importante. Se um dia, caso eu quiser ter filhos, enfim, eu já não vou ter essa coragem de usar um sistema público aqui, pelo menos em Setúbal. Então, pra você que vem com criança, porque pra mim, eu acho que se eu tivesse vindo com filho, seria algo extremamente importante. Então, pesquisem bem a região, perguntem mesmo, chamem lá no Instagram, perguntem às pessoas que moram na região o que elas acham do sistema público, se elas recomendam ou não, se realmente é necessário fazer um plano de saúde. Eu ouvi falar que os planos de saúde aqui são 30, 50 euros por pessoa e mesmo assim ainda é coparticipativo, você ainda tem que pagar uma taxa e enfim, né? Todos prós e contras aí vão estar balanceando. Eu tô falando pra vocês da minha primeira experiência aqui em Portugal e realmente ela não foi positiva, tá? Não foi positiva, não tenho por que mentir pra vocês aqui. E eu sempre vou vir aqui pra falar a verdade pra vocês, porque, entende, eu não tenho porquê. Vim aqui mentir, eu tô vivendo essa experiência e não preciso aumentar nem diminuir nenhuma situação. E foi isso que eu passei. E aparentemente, depois desses protestos que os médicos fizeram, vão refazer uma nova eleição pra mudar tudo isso. Eu percebo assim que por mais que as coisas aconteçam e sejam ruins, eles pelo menos tentam mudar. Mas foi que nem um colega falou pra gente, né? Falou, ó, pode ser que piore, pode ser que melhore, novas pessoas que entrarem. Mas pelo menos estão fazendo alguma coisa, né, gente? Eu falo que pelo menos eles estão tentando mudar, estão tentando fazer alguma coisa, estão tentando agir de alguma forma. E eu percebo que isso no Brasil a gente não faz. A gente aceita e, é assim mesmo e vai. E aqui não é assim, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou vir sempre aqui falar pra vocês situações positivas ou negativas, tá? Essa não foi tão positiva assim,
mas eu espero que as próximas sejam. Então, obrigada por vocês que estão assistindo, por vocês que estão seguindo aqui. Segue lá no Instagram, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.